Então, quando a gente pensa, né, nessa heterogeneidade, né, das características das funções executivas, principalmente nesses casos clínicos, né, muitos estudos têm tentado trazer para a gente, né, qual é a neurobiologia, né, quais são as bases neurobiológicas relacionadas com as funções executivas. A gente sabe que as funções executivas elas têm um papel evolutivo muito grande, né? E tem um papel muito interessante ao longo das diferentes espécies também. Tem um trabalho, né, do Alfredo Ardila, que é um grande pesquisador da área de funções executivas. Ele fez um artigo de revisão mostrando as origens evolucionárias das funções executivas. Ele traz para a gente o papel, né, que as funções executivas foram importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade, né? Como, por exemplo, né, conseguiu estabelecer o altruísmo, a formação de grupos entre os seres humanos, né, o comportamento de imitação e aprendizado através da observação, e até, consequentemente, neurônios espelhos também estão envolvidos nisso. O desenvolvimento de uso de ferramentas que foram fundamentais para o desenvolvimento da cultura, da agricultura, entre outras coisas. As habilidades comunicativas, né, e até mesmo resguardos, manipulações, né, e interações com outros seres, né, da nossa própria espécie. Então, as funções executivas parece que elas têm uma evolução ao longo das espécies e na nossa espécie um papel crucial para o desenvolvimento da humanidade, da nossa cultura e nossas habilidades aí de interação. Quando a gente pensa em neurobiologia das funções executivas, é um clássico a gente pensar no Phineas Gage, que foi um dos primeiros casos documentados sobre disfunção executiva após, né, alguma lesão cerebral. Phineas Gage, né, é um caso de um americano que sofreu um acidente com uma barra de ferro atravessou o seu crânio. Né? Aqui é uma simulação, na época não tinha, né, a tomografia, mas é uma simulação de como foi, né, onde foi no crânio o atravessamento da barra de ferro. E a barra ela atravessou e saiu. E o Phineas Gage, milagrosamente, é o termo que eles usam, continuou vivo, porém, após, né, o acidente, ele mudou completamente sua personalidade. Né? Ele era uma pessoa responsável, uma pessoa que entendia seus compromissos, uma pessoa reservada, uma pessoa que estava em ascensão na sua carreira, e após o acidente passou a ser responsável, não conseguia mais manejar o tempo, se tornou desinibido e socialmente inadequado e se comprometeu, né, em todas as esferas da sua vida. Esse caso, né, bem documentado nesse livro, O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que fala, né, sobre as funções executivas e documenta muito bem, né, a história desse caso. Fica a sugestão de leitura para quem estiver interessado conhecer um pouco mais sobre as funções executivas. Porém, hoje, a gente sabe que as funções executivas não envolvem apenas, né, o córtex pré-frontal. Né? A gente até brinca dizendo que falar que função executiva está relacionada ao córtex pré-frontal é a mesma coisa que você falar com uma pessoa que você acabou de conhecer que mora na América. Uma viagem, você está na Europa, mora na América. A pessoa vai citar América do Norte, América do Sul, América Central, América do Sul, Bolívia, Argentina, Brasil. Então, a gente falar que as funções executivas estão no córtex pré-frontal é uma informação extremamente vaga, porque a gente sabe hoje que o córtex pré-frontal tem subdivisões, sub-regiões, e que trabalham, né, inclusive de forma conjunta, estabelecendo circuitos de funcionamento para determinadas funções cognitivas. Essa revisão que eu trouxe para vocês, né, do Christopher, né, feita em 2019, mostra algumas funções cognitivas e seus principais centros de atuação, como memória, né, tá aí em azul, né, memória operacional, work memory, controle inibitório em amarelo, né, e o raciocínio também, né, como e suas bases aí, suas áreas que estão mais, né, ativadas, porém mais ativadas, mas não exclusivamente ativadas. Então, a ideia é não pensar mais como sendo, né, tendo uma base mais presa a uma única área, mas pensar no circuito. Né, como essas diferentes áreas se comunicam entre si para que os comportamentos possam ser realizados. Então, hoje, a gente tem, né, na literatura alguns circuitos relacionados com certos padrões de comportamento, e que esse circuito já tem uma base, um respaldo, tanto em pesquisa experimental, quanto também nos casos clínicos, outros Phineas Gage aí que aparecem, né, com algumas lesões, AVC, ou um comprometimento cerebral, e que são estudados para entender como aquela função contribui para o comportamento. Temos um circuito dorsolateral, por exemplo, que está relacionado ao estabelecimento de metas, planejamento, solução de problemas, memória operacional, monitoramento da aprendizagem, atenção. Nós temos também o circuito órbito frontal,
que já fica, né, em que a principal base é essa região aqui, né, do córtex pré-frontal, né, que a gente sabe que está muito mais relacionado com, né, o comportamento social, cumprimento de regras, controle inibitório, a automonitoração, inclusive, né, prejuízos nessa região causam, né, dificuldades, inclusive, né, de intolerância à frustração, infantilização, miopia para o futuro. Temos também, né, um terceiro circuito, que é um circuito que a sua grande base é o símbolo anterior, tá? Que está muito relacionado com comportamentos mais motivacionais e que, inclusive, pode, né, trazer, né, prejuízos relacionados à apatia, dificuldade de controlar a atenção e desinibição, né, de comportamentos.